Ok, vamos dar continuidade. Na verdade, só paramos para o vídeo não ficar muito longo da outra vez e às vezes tem problema na hora de subir. Mas de qualquer forma, o que nós temos aqui? Nós vamos transformar esse cara agora na solução recursiva. Primeira coisa, André, você está com a gente ainda? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver para fazer uma solução recursiva? Caso base. Caso base. O caso base é tranquilo dessa forma, porque o caso base é quando, de novo, quando o direita e esquerda se cruzam, né? Então eu vou ter assim, se o da direita for maior... Não. Se o da esquerda for maior do que o cara da direita, então quer dizer que eles se cruzaram. E aí, você não tem mais nada para vender, você sabe que o seu valor, resultado, vai ser zero. Você não tem nada para vender, tá bom? Vamos lá. Então, nós não estamos mais no caso base. Agora a gente tem que ver quais são as outras opções que a gente tem. O que a gente tem agora? A gente tem que pensar o seguinte. Nós temos duas opções, e aí sempre quando você for pensar no recursivo, você tem que pensar isso. Tá, eu quero resolver um problema e eu tenho que pensar agora qual que são as alternativas que eu tenho para resolver esse problema. Quais são as opções que eu tenho na hora que eu for tentar resolver esse problema? Bem, e nesse caso aqui as opções são óbvias, eu tenho duas opções, né? Quais seriam essas duas opções? Eu Por tenho... exemplo, fez uma correção ali, Oi? seria res maior ou igual a zero, mais igual a zero. Então, igual a zero. Dá no mesmo, dá no mesmo, cara, dá no mesmo. Res igual a zero, res mais igual a zero, dá exatamente no mesmo. Porque na verdade não dá. Res mais igual a zero manteria o valor anterior de res, que eu não sei qual que é, porque eu não inicializei. Então tem que ser isso mesmo, res igual a zero. Vamos lá. O que nós temos que ver agora é o seguinte, o que a gente tem que ver? As duas opções que nós temos é vender o cara da esquerda ou vender o cara da direita. Então, vamos calcular o que dá vender o cara pela esquerda. Vamos colocar aqui, venda esquerda. A venda na esquerda vai ser o seguinte, vai ser o preço do cara da esquerda vezes o ano, mas aí vem a chamada recursiva, do ano mais 1, o preço continua igual, o cara da esquerda mais 1 e direita. Certo? Eu vou diminuir um pouquinho para caber tudo na mesma linha. Tá lá. Isso daqui é o que me dá a venda do cara da esquerda. Vamos ver quanto que me dá a venda no cara da direita. Repara que, diferentemente do guloso, que escolhe um lado, que é o que me parece mais promissor e toca para frente, o recursivo, ele tenta todos os lados. Ele está tentando vender o cara da esquerda, vender o cara da direita, certo? E aí ele vê o que ele consegue, o que vai acontecer se eu vender o cara da esquerda, o que vai acontecer se eu vender o cara da direita. E agora eu tenho os dois resultados. O que eu faço? Agora eu descubro qual dos dois resultados é melhor. Vou verificar se a venda da esquerda for maior do que a venda da direita, a resposta vai ser a venda da esquerda. Se não, a resposta é a venda da direita. Ok? Então repara que o pulo de você fazer a solução recursiva, ela é tricky se você não está acostumado a brincar com recursão, entendeu? E é uma coisa que vale a pena aprender, tá? Se você gosta de computação, você está aprendendo computação, vale a pena aprender. Por exemplo, vale a pena você pegar um problema e tentar resolver o problema de forma recursiva, sempre. Sempre dá para resolver o problema de forma recursiva. A maior parte das vezes não vale a pena. Existem alguns problemas que se tentar fazer recursivo é ruim até, mas sempre dá. E aí você tentar resolver de forma recursiva é um exercício. Você pode pegar qualquer problema. Eu quero implementar o bubble recursivo. Dá para implementar o bubble recursivo. Eu quero implementar o insertion recursivo. Dá para implementar o insertion recursivo. Todos eles você consegue implementar de forma recursiva. E aí só serve para exercício mesmo. Que daí quando você olhar um problema, você consegue enxergar melhor o que daria a solução recursiva daquele problema. Nesse caso aqui não. Nesse caso, a solução recursiva é a mais promissora que a gente precisa. Tá, vamos lá. Eu acho que já está pronto. Tá? Eu acho que já está pronto. Vamos compilar. Vamos pegar esse cara, compilar.
Vamos ver se está compilando, né? Está compilando. Eu tô viajando, mas você nunca tá incrementando o valor do resultado aí. Nunca estou incrementando? Qual? Qual valor? O valor do resultado. Cara, eu estou aqui, ó. Porque olha só, esse cara aqui vai me dar a solução se eu vender o restante dos caras da esquerda. Eu pego esse cara, que vai me dar o resultado, e eu somo com a venda da esquerda. Então, essa que é a coisa também de quando você tem uma solução recursiva, que você não tem aquele processo, eu vou acumulando o resultado igual eu fiz no guloso, eu vou pegando, vou acumulando. Não. Eu vou fazer a chamada recursiva aqui, ele vai me dar um resultado, eu vou pegar esse resultado, somar, e isso daqui eu vou concluir qual que é o resultado dessa chamada, dessa recursão aqui, dessa instância da recursão, entendeu? Não é a coisa mais intuitiva do mundo quando você está programando. Se você, por exemplo, por que não é mais intuitiva? Pelo seguinte, aqui não tem nenhum laço, né? Não tem nenhum for, não tem nenhum while. E quando você está fazendo recursão, normalmente você pode abrir mão dessas coisas. Você pode abrir mão do laço, do while. Outra coisa também, se você olhar aqui, eu não atualizo nenhuma variável. Perceberam que nenhuma variável é atualizada? Eu não faço nenhuma variável receber ela com mais ela mesma. Eu estou atualizando a resposta simplesmente porque eu quero fazer aquele esquema de ter um return só na chamada. Mas se eu quisesse, inclusive, olha só, eu vou fazer só porque eu vou fazer e depois desfazer. Eu poderia fazer assim, ó, return 0. Aqui eu poderia fazer return vesc. Aqui eu poderia fazer return vdir. E aqui eu não teria esse return. Poderia fazer... Isso aqui daria exatamente a mesma solução que a gente tem antes. A única coisa é que para poder a gente fazer o pulo para programação dinâmica mais fácil, a gente já faz ele nessa estrutura aqui, tá? Mas tudo bem. Bem, eu posso estar errado também, né? Vamos rodar, ver se funciona. Eu vou pegar ele com o caso 1. Certo? Vamos pegar com o caso 1. E ele deu 1006. Que era a solução que a gente sabia que dava lá. Beleza? Então o recursivo está me dando o resultado correto. Feliz? Podemos ir para casa? Acho que não. Por que não, André? Porque um caso muito grande ele vai travar. Ele vai travar. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Eu também peguei um caso muito grande, né? Vamos pegar um caso menorzinho, vai. Vamos pegar um caso menorzinho. Vamos pegar um caso com 100 elementos. Então eu tenho que fazer o quê? Ok. Vamos pegar aqui, ó, um caso com 100 elementos. O guloso dá resposta para esse caso. Vamos ver se o recursivo dá. Não dá. Vamos pegar 40 elementos. Opa, perdão, nada a ver. É o primeiro elemento, o primeiro cara que eu tenho que rodar, que eu tenho que mudar. Vamos pegar 40 elementos, certo? Também não. Vamos pegar 10 elementos. 10 elementos ele sabe calcular. Vamos pegar 20 elementos. Opa, 20 ele dá conta. Vamos pegar 30, olha só. Você faz os testes com 20, com 30, você já fica animadão. Com 10 e com 20. Com 20 ele funcionou, ó. Opa. Vamos pegar 22 agora, tá? Vamos pegar 22. 22 ele funciona. 23. Funciona. 24. Funcionou, mas você já viu que ele deu uma enroscada. 25. Já enroscou um pouco mais. 26. Tá piorando. 27. 28. Olha só, a gente conseguia resolver com 20, já está enroscando em 28. Esse daqui, por que está enroscando? Lembra que quando a gente estava trabalhando com os nossos algoritmos, que eles eram quadráticos e tudo mais, ele enroscava, mas eu tinha que colocar um número muito grande para poder fazer diferença. Se ele rodasse com 10 mil, provavelmente ele rodaria com 20 mil. Não, perdão. Se ele rodasse com 10 mil, provavelmente ele rodaria com 11 mil.
Aqui a gente está falando de aumentar mais um carinha e ele já não está dando conta. Se eu colocar 29, ele já vai demorar muito. Por quê? O que acontece? Cada vez que eu chamo a chamada recursiva, ele chama ela mesmo 2 vezes, certo? Então, ele vai chamar no primeiro nível para o ano 1, uma vez, para o ano 2, 2 vezes, para o ano 3, 4 vezes, para o ano 4, 8 vezes, para o ano 5, 16 vezes, e cada vez ele dobra a quantidade de chamadas que ele faz, a cada ano que passa. Então, a complexidade desse cara aqui é O de 2 a n, é exponencial. E qualquer coisa exponencial, cara, você está na roça. Você pode até resolver para... Você resolve para um cara de tamanho 500. Você fala, legal, eu resolvi para um cara de tamanho 500, então agora eu posso ir para casa. Aí apareceu mais 10 elementos. Você já não sabe se ele vai dar conta de resolver com 510. Porque em 500 ele poderia demorar 1 segundo, 510 ele vai demorar 1000 segundos. 520 ele vai demorar 1 milhão de segundos. E você já está fora, certo? Ok, isso aí é para dizer, obviamente, que não dá para você viver com uma solução dessa. E aí, nesse caso em particular, a gente consegue resolver esse problema com programação dinâmica. Qual característica que a gente tem que olhar para poder perceber que dá para usar programação dinâmica aqui? Quem tem uma sugestão? O cálculo várias vezes. Perdão? Como? A gente repete o mesmo cálculo várias vezes. Exatamente, exatamente. Eu vou fazer aqui, ó, só pra gente dar uma olhada. Óbvio que eu não vou fazer com aquele muito grande lá, mas eu vou colocar aqui venda recursiva. Eu vou colocar o ano. Vou colocar o ano, vou colocar qual que é o cara da esquerda e vou colocar o cara da direita, certo? Que é o que eu tô chamando. E aí eu vou colocar ano, esquerda, direita. E aí vou compilar e vou pôr para rodar. Mas não vou colocar no caso 2 não, porque o caso 2 já dá muita coisa. Mas tá aqui o caso 1, ó. Tá aqui o caso 1. Se a gente pegar e ordenar o caso 1, só que assim, na verdade o caso 1 não vai ajudar muito pra a gente não, tá? O caso 1 a gente vai ver que tem bastante coisa única ainda. Ele tem alguns caras que ele chamou 10 vezes aqui, ó. O ano 6, para esse cara, ele chamou 10 vezes. Mas a maior parte ele chamou com 1. Só que se a gente subir... vamos pegar o caso 2 e vamos colocar alguma coisa razoável aqui. Vamos colocar 15, que ele sabe... 15, que ele sabe responder. A gente sabe que ele consegue, tá? E aí... Não? Trocar para caso 2 é bom, né? Caso 2, olha só. Tá aqui... Olha só, teve caras que ele chamou 500 e tantas vezes, 5.000 vezes, entendeu? E é isso que é o problema, ele fez a mesma chamada um monte de vezes, certo? Aí o que a gente tem que olhar? Bem, se a gente souber a resposta dos caras, dos problemas individuais, a gente consegue compor na resposta final. Então a gente consegue calcular os subproblemas e, depois que calculou os subproblemas, a gente consegue... obter qual que é o resultado do problema maior. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente tem muita sobreposição de problemas de tal forma que você recalcula a mesma coisa várias vezes. E se você tem isso, e isso é a fonte do seu problema, e repara que isso é importante também, essa é a fonte da sua indignação, do seu problema aqui. Você calcula as mesmas coisas várias vezes e toda vez ele te dá o mesmo resultado. Deveria te dar o mesmo resultado. Então, é uma boa indicação de que você deveria pensar na programação dinâmica para resolver, tá? Então, eu vou voltar aqui, tirar isso. E aí, nós vamos agora resolver. Vou copiar a adega recursiva e vamos chamar a adega C aqui. Acho que é a hora de parar o vídeo de novo e a gente vai, no próximo vídeo, transformar isso na solução de programação dinâmica, tá bom? Vamos lá.